Olá, eu sou a Rosângela Nóbrega, arquiteta do interior, eu vivo em Paris. Eu decidi criar este canal com a intenção de compartilhar com vocês o meu olhar sobre a arquitetura de Paris. Paris é uma cidade de uma beleza singular. Eu sempre acho que se perder em Paris é se encontrar com algo novo e surpreendente. Mas nem sempre foi assim. A capital francesa começou a ser transformada na segunda metade do século XIX. Os responsáveis por essa transformação foram o imperador Napoleão III e o barão Haussmann, que eram dois grandes visionários. Falando um pouco sobre a história. Charles-Louis Napoleon Bonaparte, o Napoleão III, nasceu em Paris no início do século XIX, em 1808. Era o terceiro filho de Louis Bonaparte, que era o terceiro irmão de Napoleão I, o Napoleão Bonaparte. Napoleão III foi o primeiro e único presidente francês da Segunda República em 1848. Depois foi eleito imperador francês, que ficou no poder de 1852 a 1870. O reinado de Napoleão III, um grande admirador da transformação e modernização de Londres, foi marcado pelo desenvolvimento industrial, econômico e financeiro consideráveis e pela transformação e modernização de Paris sob o comando do barão Haussmann, que na época era prefeito de Paris. Vale salientar que no começo do século XIX, nos anos de 1800, Londres tornou-se um modelo de urbanismo e higiene para outras cidades europeias. Napoleão III era um visionário e o barão Haussmann era um modernista que tinha a reputação de transformar cidades que administrou, transformações urbanísticas, sanitárias e de iluminação. O programa de Napoleão III para a cidade de Paris se resumia em 3 itens: aumentar as dimensões da cidade, embelezar e sanear a cidade de Paris. Ele queria uma transformação em profundidade, então tudo foi repensado: o urbanismo, os transportes, a iluminação, os espaços verdes, os esgotos. Ele queria água potável para toda Paris. Em 1852, ele assina o decreto de morte da velha Paris, que na época era uma cidade suja, sombria, densa e muito engarrafada. Georges Eugène Haussmann, o barão Haussmann. O Paris de Haussmann é uma Paris sublime e mágica. Milhões de turistas vêm a Paris todos os anos para ver a Paris haussmanniana. A reconstrução de Paris durou 17 anos, de 1853 a 1870. A cidade se transformou num verdadeiro canteiro de obras a céu aberto, uma cidade empoeirada e barulhenta. Dezenas de milhares de operários vieram trabalhar em Paris em condições muitas vezes difíceis. Foram demolidos 20 mil imóveis para reconstruir 30 mil imóveis. Paris duplicou a sua superfície, passando de 12 para 20 bairros arrondissements, distribuídos em formato de caracol a partir da região central. Napoleão queria ideias modernas que ele viu em outros países durante o seu exílio: calçadas largas, um sistema de esgoto performante, água corrente para toda Paris, uma verdadeira revolução das águas. A urbanização, os transportes, os espaços públicos, os bosques de Boulogne e Vincennes foram repensados. 80 mil árvores foram plantadas, uma transformação em profundidade. A Ópera Garnier é a construção mais espetacular do período do imperador Napoleão III. Ela levou 15 anos para ser construída e foi toda feita em metal, uma verdadeira construção do século XIX. Ela foi inaugurada em 1875, 5 anos após a sua queda do poder e retorno do seu exílio à Inglaterra, onde faleceu.
A Avenida da Ópera é a mais pura expressão da transformação haussmanniana, considerada, na época, a Champs-Élysées do Cartier. Antes era chamada de Avenida Napoleão. A arquitetura haussmanniana. Mais de 40 mil imóveis foram construídos no período do Barão Haussmann, o que corresponde atualmente 60% dos imóveis de Paris. Regida por especificações draconianas, a arquitetura do Barão Haussmann tinha que respeitar um número de parâmetros definidos, extremamente rigorosos, sendo empregados para todos os imóveis. As características do imóvel haussmanniano. A fachada é o elemento primordial do estilo haussmanniano. Os imóveis tinham que respeitar a mesma altura, variando de 12 a 20 metros. A altura devia ser proporcional à largura da rua ou avenida e não ultrapassar os 6 andares. O alinhamento das paredes, a regularidade na altura, o revestimento das fachadas. As fachadas foram construídas em pedra calcária de Lutécia, uma pedra nobre das pedreiras da região. Lutécia era o nome antigo de Paris durante o Império Romano. Um balcão filante, que é um balcão ao longo da fachada do imóvel, no segundo e no quinto andar. No quinto andar era para dar harmonia à fachada. Eles começaram a serem construídos nos imóveis haussmannianos. A largura de um balcão era geralmente de 80 centímetros e o comprimento correspondia a toda a fachada do apartamento. Os tetos dos imóveis eram construídos em zinco, que era um material novidade na época. Paris tem mais de 70% dos imóveis com teto em zinco. Descrevendo o imóvel haussmanniano. O térreo e o primeiro andar era destinado aos comerciantes, lembrando que nos imóveis mais nobres não existia comércio no térreo. O primeiro andar servia de depósito para as mercadorias. O segundo andar era o andar nobre, dos ricos e dos abastados, com balcão ao longo de toda a fachada. Considerado nobre porque não tinha elevador na época e era mais fácil de acessar o apartamento sem se cansar muito. O terceiro, quarto e quinto andares eram os andares mais clássicos, pessoas com menor poder aquisitivo. Ou seja, à medida que subia o andar, a pessoa tinha menor poder aquisitivo. O sexto e último andar era destinado às empregadas que trabalhavam para as famílias ricas do segundo andar, com uma escada de serviço que ligava diretamente os seus aposentos às cozinhas dos ricos e também para não cruzar com os convidados do segundo andar e, eventualmente, com os outros moradores do imóvel. No interior do imóvel haussmanniano era uma verdadeira hierarquia social, uma revolução social. Moravam todas as classes sociais no mesmo imóvel e todos os imóveis eram iguais. O imóvel haussmanniano era sinônimo de modernidade e conforto, com a chegada da água potável e do gás no interior dos apartamentos. A limpeza das fachadas, uma lei estabelecida no período haussmanniano, é obrigatória até hoje. As fachadas dos imóveis parisienses são obrigados por lei a serem limpas a cada 10 anos. Falando sobre os grandes bulevares, as grandes avenidas, para liberar o centro de Paris, aerar, melhorar a circulação e também trazer mais luz para os seus prédios, o Barão Haussmann criou as grandes avenidas parisienses, os grandes bulevares. Ele preparou a cidade para a Revolução Industrial que estava para chegar. A primeira via traçada por Napoleão III e executada pelo Barão Haussmann foi o eixo norte-sul, que ia do Boulevard Saint-Michel ao Boulevard de Sébastopol, sendo cortada pela Rue de Rivoli. O Barão Haussmann, com suas grandes e largas avenidas, teve a preocupação de criar monumentos nas suas extremidades como forma de sinalizar qual a direção que a pessoa estava indo.
Isso se vê maravilhosamente ainda hoje em Paris. Durante 17 anos de trabalho, mais de 200 quilômetros de novas ruas foram traçadas. Uma verdadeira transformação e modernização. Era a era de ouro do capitalismo, um capitalismo flamboyante. Surgem novas riquezas, uma grande especulação imobiliária e muitas coisas foram surgindo, como as primeiras lojas de departamento, o Bon Marché e em seguida o Printemps. Surgem também as primeiras estações de trem, a Gare du Nord, a Estação do Norte, e ao sul, a Gare de Lyon. Paris vive uma grande efervescência no período napo-haussmanniano, juntamente com a transformação haussmanniana. Duas grandes exposições universais. A segunda, em 1867, foi um acontecimento grandioso. Mais de 7 milhões de visitantes, muitos chefes de Estado e muitas cabeças coroadas estiveram presentes. Foi nesta Exposição Universal de 1867 que a Otis apresenta o seu primeiro elevador. Foi a chegada do elevador e também da eletricidade nas lojas de departamento. Paris era uma festa. Aconteciam muitas inaugurações, muitos teatros, cafés e cabarés foram surgindo e o mundo inteiro vinha para Paris se divertir. Napoleão III e a Champs-Élysées. Napoleão III decide valorizar o Arco do Triunfo, construído pelo seu tio Napoleão I, como uma entrada triunfal após as vitórias nas grandes batalhas. A Place de l'Étoile passa de 4 avenidas a 12 avenidas que chegam ao Arco do Triunfo. 12 avenidas e uma étoile, uma estrela. A Avenida des Champs-Élysées também foi urbanizada. Vários palácios, mansões foram construídos na avenida, mas hoje só resta um palácio que é um clube privé porque muitos foram destruídos. A Champs-Élysées passou a ser o lugar da moda, a vida social por excelência dos parisienses. Muitos escritores famosos escreveram livros nesta época, como Émile Zola, Nana, que escreveu o livro Nana, o Victor Hugo, que escreveu Notre-Dame de Paris, e também são dessa época o Gustave Eiffel, que fez alguns projetos para Napoleão III, o Pasteur, do Instituto Pasteur, e ainda Viollet-le-Duc, o arquiteto que reconstruiu Notre-Dame. Sem deixar de citar o French Cancan, que era uma dança popular e também de emancipação da mulher. A partir de Paris, muitas outras cidades francesas foram transformadas e modernizadas, como Bordeaux, Toulouse, Marseille e, pasmem, até mesmo Buenos Aires, na Argentina. Transformações haussmannianas. Foi realizado 840 quilômetros de canalização em Paris. Paris ficou endividada durante 50 anos, mas valeu a pena porque é uma cidade de inesgotável beleza e de um urbanismo maravilhoso. A Ile de la Cité. A Ile de la Cité, uma das duas ilhas à margem do rio Sena, onde a cidade medieval de Paris foi fundada, foi um dos mais importantes canteiros de obras do Barão Haussmann. Era um lugar sujo, perigoso, violento e com ruas estreitas. A igreja de Notre-Dame foi o monumento que restou da Ile de la Cité. Ela estava em ruínas e foi com Napoleão III que a igreja foi reconstruída pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc, um grande conhecedor da arte medieval na França. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal para que eu possa continuar a falar sobre a arquitetura de Paris sob o meu olhar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.